Em primeiro lugar, eu quero dizer que sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade de Santa Maria, pela Federal. Tenho uma militância no movimento ambientalista aqui do Rio Grande do Sul, como sócio da Agapan, e mais tarde também como sócio fundador da ASPAN, Associação São Borgense de Proteção ao Ambiente Natural. Bom, eu recebi um convite para participar de uma reunião comemorativa aos 47 anos de fundação da Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, entidade da qual eu sou sócio desde 1974. A entidade houve por bem, e eu faz sempre também, todos os anos do seu aniversário, em homenagear 2 associados. E desta vez eu fui um dos agraciados por essa deferência da Agapan. Na verdade, eu estudava em Santa Maria e em 1972 eu conheci José Lutzenberger, o qual nós levamos lá para Santa Maria para fazer uma palestra, uma promoção do Diretório Acadêmico da Agronomia. E nessa palestra e depois dela a gente teve assim um contato com o professor Lutzenberger, que há pouco tempo tinha fundado com outros companheiros militantes aqui da questão ambiental, a Agapan, aqui em Porto Alegre, em 1971. E surgiu então uma boa amizade. Em 1974 eu me associei à entidade. Recebi 2 vezes a visita ilustre do José Lutzenberger, lá em São Borja. E no ano de 1987 nós também fundamos uma associação em São Borja, ASPAN, a qual já me referi, que não deixa de ser, digamos assim, uma semente lançada pela Agapan e pelo Lutzenberger aqui no estado. Então essa vivência, essa reciprocidade, né, nos levou então a uma longa amizade e inclusive a tratar assim, de várias questões ambientais pertinentes aqui no Rio Grande do Sul e com reflexo também na fronteira oeste do estado. Bom, nós, na verdade, eu comecei um projeto, digamos assim, pessoal também, que foi em 1978. Mas aí foi mais uma iniciativa pessoal minha, enquanto unicamente associado da Agapan. Eu era um sócio lá distante, não podia participar muitas vezes aqui das reuniões aqui em Porto Alegre. Aí comecei uma campanha de arborização urbana em São Borja. Eu me lembro que tinha um jornal chamado O Jornal, e nós queríamos uma campanha chamada Plante uma Vida, Plante uma Árvore. E começamos a instalar um viveiro, sob os meus cuidados, um viveiro, juntei um grupo de companheiros, e começamos a arborizar algumas ruas da cidade, né? Depois adotamos algumas outras áreas públicas lá também, e mais tarde me associei também no Centro Nativista Boitatá. E dentro do Centro Nativista Boitatá havia o Departamento Agronômico, do qual eu fui diretor por 10 anos. E usando aquela estrutura do movimento tradicionalista, a gente também conseguiu fazer algum trabalho nessa questão da arborização. Distribuímos mudas, mensagens nativistas e tal. Mais tarde, então, fundamos a Associação São Borgense. Foi lá em 1987. E além de continuarmos com essa questão da arborização urbana,
nós entramos na luta pela preservação, pela implantação efetiva da reserva biológica de São Donato. Foi um trabalho árduo, a reserva foi atacada muitas vezes, né, foi drenada em grande parte. O Estado criou-a em 1975, através de um decreto do então governador Euclides Triquez, mas não havia feito nada de prático, efetivo, para implantar a reserva. Só uma coisa criada no papel, na forma de um decreto. Pois bem, a ASPAM entrou na luta, depois de várias tentativas, de vários contatos com as autoridades, de abaixo-assinados, com apoio também da Agapan, através, principalmente, na época do José Lutzenberger, mas não conseguimos a efetivação da implantação da reserva. Então, em 1997, a ASPAM impetrou uma ação civil contra o Estado do Rio Grande do Sul, exigindo a implantação da reserva. Para nossa surpresa, uma juíza de Itaqui deferiu e nos deu ganho de causa. O Estado recorreu e o Tribunal de Justiça do Estado manteve a sentença da juíza, Rosmarie Girardi é o nome dela, por unanimidade. Portanto, o Estado ficou condenado e correndo multa, se não o fizesse, a implantar definitivamente a reserva. Cabe a pergunta, a reserva saiu do papel? Ainda não, mas é irreversível, ela vai ser implantada porque não tem mais, digamos assim, situações que possam levar a um retrocesso. Ela vai ser implantada mais cedo ou mais tarde. Eu acredito assim, que a reserva de São Donato, na verdade, é uma área de campos, matos e banhado, na sua maior área, banhado. É uma área muito importante, porque ali existe a migração de muitas aves que vêm da Patagônia e utilizam o banhado do Taim e utilizam também o banhado de São Donato como ponto de parada nessa migração, rumo ao Pantanal e a outras partes de áreas equivalentes aqui no Brasil. Então ela é uma reserva assim, estratégica, muito importante. Além disso, ela abriga muitas espécies de peixes, que quando o rio Uruguai sobe, represa as águas do rio Butuí, e essas águas represadas do rio Butuí também levantam o nível da água do São Donato e os peixes entram ali para a desova. Então ela tem um papel assim, extraordinário na questão da flora, típica de banhado, de áreas assim, e na questão da fauna. E no entorno existe também as matas de cabeceira, com diversas espécies, e também as áreas de campo, né, típicas do bioma pampa. Então, é uma reserva assim, extraordinária. Eu quero dizer que parte dela já foi degradada, é verdade, mas nada impede que, uma vez ela implantada, e superado essa questão dos canais, dos drenos, que podem ser fechados de novo, levante o nível das águas e a recuperação plena um dia ocorrerá. É a esperança que nós temos. Então esta foi uma vitória das ASPAM muito interessante. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos na fronteira oeste e de resto no Rio Grande do Sul é a questão do uso de alguns agrotóxicos. E aqui, além da questão dos organoclorados, numa luta que a Agapan encetou e outros movimentos ambientalistas aqui do Rio Grande do Sul, a ASPAM também fez parte dessa campanha pela proibição dos agrotóxicos organoclorados, que depois se tornou uma lei estadual, no tempo do deputado Antônio Ferrari, e inclusive essa lei foi modelo para a lei maior nacional depois. Mas eu quero dizer assim, que nós temos um grande problema ainda na questão dos agrotóxicos, ou seja, a aplicação de herbicidas que são muito voláteis, tipo o clomazone, nome comercial, por exemplo, um deles é Gamit,
que é usado como herbicida na lavoura de arroz na nossa região. Em outras regiões é usado inclusive na lavoura de fumo, lavoura de cebola, mas na região arrozeira o gamite é um produto utilizado. E esse produto é muito volátil. Se você abrir um balde de gamite num pátio qualquer, e só abrir e depois fechar, no entorno a vegetação já começa a branquear, que é um dos sintomas da presença dele nas plantas. Ou seja, ele volatiliza. E aí ele se desloca para o ambiente. Você imagina um produto desses aplicado via aérea. Ele atinge dezenas de quilômetros do local onde ele foi aplicado. Então, para nós, é um impacto muito grande sobre a flora. Só para esclarecer um pouco mais, nós temos uma árvore chamada canafístula, típica daquela região, né, ali da fronteira oeste. A canafístula, uma árvore nativa de grande porte, está sendo liquidada, literalmente dizimada pelo uso do gamite. O gamite vai quilômetros e quilômetros de distância e na época da aplicação coincide com a brotação depois do inverno, no início da primavera, da canafístula. Então ela é muito sensível. Ela recebe aquelas nuvens tóxicas do gamite, do clamazone, tem contato com o clamazone e aí ela começa a sua morte lenta. Uma árvore não nativa, exótica, o cinamomo, também está desaparecendo das estâncias do Rio Grande do Sul em função desse fenômeno. Pois bem, então nós da ASPAN encaminhamos um procedimento para o Ministério Público Federal em Uruguaiana. O Ministério Público Federal em Uruguaiana pediu mais subsídios, pediu fotos, pediu material sobre o uso, inclusive, da aviação agrícola, aplicação de gamite, de clamazone, pelas empresas aéreas, de aplicação aérea no estado. Mandamos vários documentos, mandamos fotos, fizemos levantamentos. Eu mesmo visitei mais de 70 propriedades fazendo levantamento da mortandade das árvores causadas por esse herbicida. Para surpresa nossa, alguns anos depois de ingressar esse arrazoado no Ministério Público Federal, provavelmente eles acharam que a questão era muito complexa, declinaram a questão para o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. E a promotora, na época lá em São Borja, pegou e arquivou o processo, arquivou essa matéria, para decepção nossa. Nós tínhamos até proposto que houvesse uma audiência pública convocada pelo Ministério Público lá em São Borja sobre a aviação agrícola. Não logramos efeito, né? Então hoje, um dos grandes problemas no Rio Grande do Sul não é às vezes nem um inseticida agrícola, mas principalmente, na minha opinião, o uso desse tipo de agrotóxico, dos herbicidas, porque esses herbicidas matam a vegetação. Em decorrência, toda a cadeia, essa cadeia que depende dessas árvores, inclusive as abelhas morrem também. Então toda essa cadeia biológica é destruída pelo uso desse herbicida. Uma vez nós recebemos lá em São Borja a visita de pessoas, de gente ligada ao setor administrativo de uma das fabricantes do clamazone aqui no Brasil, da FMC. Veio o pessoal de São Paulo conversar conosco, que estavam preocupados e tal com a repercussão que podia causar isso aí. Ainda estava tramitando em Uruguaiana a nossa ação, a nossa propositura. Aí eles nos enfatizaram ali que eles iam tentar uma espécie de um encapsulamento do gamite, então tornando aquela gota menos suscetível à volatilização. Bom, se resolveram isso ou não, a gente não tem conhecimento pleno. O fato é que eles estavam preocupados. Notamos, de certa maneira, algum cuidado maior, mas o fato é assim, que esse produto jamais deveria ser aplicado via aérea no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar que fosse. Porque a aplicação aérea faz com que esse produto, que já é volátil por sua natureza, percorra grandes distâncias. O avião tem uma característica assim, ele faz o sobrevoo da área, quando ele chega lá no final do tiro, o que acontece? Ele arremete, ele sobe,
Isso provoca o que a gente chama de vácuo atrás da aeronave. Então forma um efeito que puxa essas gotículas para o alto e depois, com o vento, ela se espalha muito mais e atinge quilômetros de distância. Então, a aplicação aérea de agrotóxicos no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar que seja, é uma coisa tremendamente impactante sobre o meio ambiente. Então, antes de discutir a proibição, talvez, de alguns agrotóxicos, nós deveríamos discutir a limitação da aplicação pelo tipo de uso, não usar aeronaves para essa finalidade. Que se use a aviação agrícola para fazer adubação, para fazer semeadura, sementes de pastagem, etc. Mas não para aplicação de agrotóxicos. Só para dar um exemplo. Se você voa para aplicar numa área de 100 hectares, você voa outros 100, 150 hectares no entorno de área que não tem nada a ver com a área-alvo, despejando produto, desperdiçando produto e causando um tremendo impacto sobre o meio ambiente. Então, a aplicação terrestre do produto ela é muito mais segura, você pode trabalhar até com doses menores e com mais resultado. Então, hoje, eu diria assim, para sintetizar, um dos grandes problemas que nós temos de impacto sobre o meio ambiente, uma das grandes lutas que nós queremos aí encetar, é essa questão da aviação agrícola, que é um problema seríssimo. E como eu disse, eu não sou contra a aviação agrícola, mas tem que se restringir o uso para aplicação de agrotóxicos. Então, essa é a diferenciação que nós fazemos. Existem já algumas iniciativas de proibição, de criar limitações à aplicação aérea de produtos. Se você pegar a bula, por exemplo, de algum produto desses aí, eles falam claramente ali, né, na bula do produto, que ele não pode ser aplicado, por exemplo, no caso do cromazone, que eu citei antes, via aérea, perto de áreas de moradias isoladas, perto de coleções de água, e outros locais, enfim. Agora, eu pergunto, lá no campo, lá no terreno onde vai ser aplicado, quem é que fiscaliza isso? A aeronave sai lá do ponto lá de abastecimento, vai lá fazer a aplicação, não tem fiscal. Eles sobrevoam qualquer área, né? O vento já, quando o pessoal vai a campo, por exemplo, assim, fizeram a medição da velocidade do vento, por exemplo, estava a 5 km por hora. Começa a trabalhar, dali 1 hora, 2 horas, a velocidade do vento pode estar 8, 10 km por hora, 14 km por hora. Já mudou, inclusive, o sentido e a direção do vento. Então, não tem fiscalização. Alguém vai parar de aplicar, começou às 8 da manhã, é 11, 12 horas, já quase meio-dia, o sol já pino, mais calor, a temperatura já aumentou. Eles vão parar? A aplicação não para. Então a situação meteorológica já mudou, mas a aplicação aérea continua com um agravante muito maior, com mais calor, menos umidade relativa do ar, o vento já com uma velocidade muito maior, e não tem fiscalização. Então é inviável, não tem controle, não tem fiscalização. Isso de chegar o fiscal só na empresa, olhar os papéis ali, isso não resolve o problema. Então não tem aplicação, não tem fiscalização a campo. Então a solução é proibir o uso aéreo desse tipo de substância. Bom, eu sei que algumas prefeituras já tomaram iniciativas. Por exemplo, a gente sabe que em Uruguaiana tem uma região lá que eles produzem muita uva para vinho, uma região produtora, tem produtores lá de uvas viníferas. E lá já criaram um tipo de um espaço de exclusão aérea, que você não pode aplicar agrotóxico via aérea. Nós estamos propondo isso também, fazer algo semelhante no município de São Borja. Então os municípios podem tomar iniciativas, podem e devem tomar. E certamente muitos vão começar a tomar iniciativas, talvez restringindo a aplicação aérea de agrotóxicos em algumas áreas, se não em todo o município, mas pelo menos em algumas regiões do município, mais suscetíveis a problemas ambientais. Mas também a nível de Congresso Nacional, parece que já tem alguns indicadores, algumas propostas já estão tramitando para criar mais limitações, né? Agora, eu diria o seguinte, não tem outra maneira de diminuir o impacto ambiental a não ser pela proibição linear. Proíbe-se a aplicação aérea de alguns agrotóxicos. Alguém poderia argumentar, bom, mas as grandes lavouras de cana, as grandes lavouras, mas elas têm outras alternativas.
A aplicação terrestre é muito mais segura, ela é mais inteligente. Você não precisa estar percorrendo áreas fora da área-alvo. Por que você tem que voar, por exemplo, por cima de uma vila, por cima de um pomar, que nada tem a ver com aquela aplicação da lavoura para pulverizar cana? Por que você tem que pulverizar uma outra cultura lá? Você está aplicando sobre o arroz, pulveriza inclusive várias moradias, vilas, né? E isso está acontecendo. Então tem que haver a proibição, né? Então é muito mais inteligente, mais seguro, mais econômico você aplicar com os aplicadores terrestres. Hoje, com o GPS, você faz uma aplicação com muito menos impacto ambiental. Claro que ainda, eu quero dizer, o ideal é nem usar o agrotóxico, mas entre usar pela aplicação terrestre e a aplicação aérea, o impacto da aplicação aérea é muito brutal. É uma coisa impressionante. Mata a fauna, mata a flora. Quer dizer, é isso que nós temos que pensar. E a saúde pública, como é que fica? Então, um produto desse dá uma deriva de 15, 20 quilômetros. Eu fiz várias perícias provando que chega a dar deriva de 20 e 30 quilômetros com produtos voláteis. E agora tem outro produto que, inclusive, está entrando contrabandeado via Paraguai, via Uruguai, que é o 2,4-D. O 2,4-D tem duas formas. Tem a forma amina e a forma éster. A mais volátil é a forma éster, ela é proibida. Mas está entrando produto que vem de outros países. Não há um controle rigoroso. O pessoal está aplicando. E mesmo sendo a forma amina do éster, que é o herbicida para folha larga, ele é extremamente danoso a culturas de folha larga. Se você aplicar, por exemplo, numa determinada lavoura, de repente esse produto vai dar deriva a 10, 15 quilômetros, vai atingir uma região de produção de uva, vai atingir uma região de produção de laranjas. Eu tenho um blog, eu recebi notificações do pessoal lá de São Paulo, que aplicava em cana, atingindo outras culturas lá numa região de produção de frutas cítricas principalmente. Eu recebi notificações de Santa Catarina, numa área de plantio de cebola, onde o pessoal estava usando o gamete na cebola, que estava atingindo outras áreas contíguas, né? Santa Catarina não era aplicação via aérea ainda, mas São Paulo sim, na região de cana, o pessoal aplicando via aérea, e agrotóxicos atingindo grandes plantações de laranja, quando a área alvo era a cana-de-açúcar. Quer dizer, é uma derrocada ambiental a aplicação aérea desses produtos. Então tem alternativa com a aplicação terrestre. Nós ambientalistas, eu sou engenheiro agrônomo, eu defendo o produtor rural. Nós temos que ter alimento à mesa. Mas será que é preciso fazer tanta destruição? É a pergunta que eu faço. Eu vi propriedades aqui no Rio Grande do Sul que nunca aplicaram uma gota sequer via aérea, que ainda até usam agrotóxico, mas tudo via terrestre com resultados extraordinários. Por que nós temos que usar uma tecnologia que é tão brutal? E é uma pessoa que não é uma pequena propriedade. Eu vi uma área de arroz de 300 hectares e o cara faz tudo com aplicação terrestre com uma eficiência extraordinária. Então eu já digo assim, pode-se proibir um dia o agrotóxico. Talvez nós vamos encontrar outras alternativas. O caminho está aberto para isso. A pesquisa tem que evoluir. Mas se já temos a possibilidade de produzir sem um meio tão impactante que a aplicação aérea de agrotóxico, que já está aí provado, e o próprio agricultor, com 300, 400 hectares, já está fazendo, por que ainda nós temos que continuar com uma prática dessas? Brutal, né? Que está envenenando o ambiente e deixando o ambiente como um todo, como tu falaste, a água. Então a água já recebe toda essa carga de poluentes das cidades, dejetos não tratados, esgoto, o lixo que vai parar lá dentro, é plástico de toda a ordem. Tem pessoas que também caminham na rua, largam as coisas ali no chão, mas um dia ela vai parar lá no rio, vai parar lá na água. Eu andei agora há poucos dias lá em Portugal, e numa praia lá no Porto, na cidade do Porto, eu fiquei impressionado. As ondas, as maretas na quebrada, na praia, trazendo canudinhos, trazendo tudo quanto é tipo de plástico junto com as algas, misturado com as algas, né? Da onde é que vem esse material? Vem de outros continentes, atravessou o oceano. Então você vê o impacto brutal das águas. E um dia esse material estava nos rios, e os rios desembocaram lá no oceano. E atravessou o continente, apareceu lá. Não era só coisa de Portugal. Canudinhos atravessaram o oceano.
Então a carga brutal dessa nossa sociedade de consumo e imediatista. Mas existem algumas alternativas. E algumas dessas, por exemplo, assim, vão diminuir aos poucos. Se não dá para resolver todo o problema, mas vamos cortando aqui e ali, nós vamos reduzindo. Então tem um caminho. É possível nós produzirmos com grande qualidade, né, com grande qualidade aqui no Brasil, mantermos a nossa produção, excluindo essa forma, pelo menos esta forma brutal de aplicação, que é a aviação agrícola aplicando agrotóxico. Vamos usar a aviação agrícola. Eu quero dizer que eu tenho amigos pilotos, né? Você tem um produto biológico que não faz mal, aplica-se de avião. Você pode fazer semeadura da pastagem, faça-se de avião, qual é o problema? Quer aplicar ureia de cobertura, por exemplo, no arroz, faça-se de avião. Mas não usar o agrotóxico, não usar o veneno. Quer dizer, aí é um contrassenso. Então eu quero deixar bem claro que nós ambientalistas não somos contra a produção. Nós dependemos da produção. Queremos que o agricultor seja bem sucedido. Mas nós pensamos também na saúde do agricultor e na saúde do consumidor lá na cidade. E que também a pessoa da cidade faça a sua parte. Que também não é só condenar que o problema da poluição está só com o agricultor. Não. O cidadão, o consumidor, tem que fazer a sua parte também. Quando chegar no supermercado, não é se encher de sacolinha, levando tudo para casa, e o lixeiro que se garante e passar a conta para o município para limpar. Aquele que bebe cerveja, por exemplo, a cerveja, e depois joga a garrafinha, a long neck na via pública, depois vai reclamar do agricultor que polui, ele é tão irresponsável quanto aquele que polui também com o avião. Então todos nós temos que fazer a nossa parte, fazer o mínimo possível. Então eu quero colocar dessa forma, né? Que o consumidor tem que fazer a sua parte também, fazer o consumo responsável. E não só ficar acusando fulano, beltrano. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Eu entendo assim. Eu tenho viver. Pelas minhas mãos passaram mais de 300 mil árvores nativas. Pelas minhas mãos. Um projeto que a Aspan fez, que foi bem sucedido, chama-se Projeto Semear. O Projeto Semear, ele nasceu de uma reunião porque um dia fui numa palestra, fui fazer uma palestra numa associação de moradores. E eu observei que as casas lá não tinham quase árvores de fruta nativa, assim, quase ninguém conhecia, mais um pé de jabuticaba, um pé de guabirova, um pé de pitanga, e eram árvores comuns da minha infância. Eu me criei, eu sou gaúcho, mas eu morei muitos anos em Santa Catarina, então, quando eu era menino, a gente tinha os terrenos grandes e tinha muito mato nativo e comia muita fruta nativa. Aí ocorreu de propor para os companheiros da Aspan a criação de um projeto chamado Projeto Semear. Ele teria 3 linhas de ação: a parte de educação ambiental, seria uma, a distribuição de árvores nativas frutíferas, e também a arborização de uma parte dos termos de acesso à cidade com a espécie silva. Nossa árvore símbolo em São Borja. Pois bem, eu estabeleci, então, conseguimos fazer as mudas, ofereci meu espaço lá, cuidamos das mudas, distribuímos 15 mil mudas de árvores frutíferas nativas. Hoje você vai em São Borja, muitas casas lá, encontra o pé de araçá, um pé de guabiju, um pé de guabirova, tem jabuticaba, cereja, e visava então também trazer alimentos para as aves, para a fauna, mas também servir de fonte alimentícia para nós humanos. São frutas muito ricas em vitaminas e sais minerais. Então uniríamos as duas coisas. Isso principalmente em terrenos particulares. Mas deixamos mais ou menos umas 500 mudas na via pública. Tem jabuticabeiras hoje em São Borja produzindo nas calçadas. O que eu observei? Quando você planta uma árvore numa área rural, é uma situação, é um tipo de ambiente um pouco diferente. Pouco não, muito diferente. Você vai plantar a mesma espécie em via urbana, você tem mais dificuldades. Você tem uma área já mais compactada, você tem uma área com muita laje, com muita impermeabilização.
às vezes é uma região de asfalto, então esquenta muito aquele asfalto, e a planta fica muito restrita na área urbana. Seu sistema radicular fica muito vulnerável, tem pouca oxigenação, né? O asfalto esquentou no verão, por exemplo, é muito quente. E, então o sistema radicular nem sempre se desenvolve tão adequadamente, muitas raízes morrem. Então parece que a árvore na área urbana ela tem uma expectativa de vida menor. Bom, isso é uma realidade que eu constatei. Pois bem, o que acontece? A arborização urbana ela tem que ser planejada, ela tem que ser estudada sob vários aspectos. Um deles que a gente sempre ouve falar com relação à espécie adequada, por exemplo, quando tem rede elétrica. Aí tem que olhar também a questão, outro fator limitante, a largura do passeio público. Tem que olhar também a entrada de água, a entrada de esgoto, né? Então, enfim, uma série de limitações. Mas principalmente o pessoal levava em conta a questão da rede elétrica. Bom, tem rede elétrica, eu já defino uma espécie de menor porte para não atingir a rede elétrica. Tá bem, é um critério. Mas existem outras limitações. Então você tem, por exemplo, algumas espécies que não se desenvolvem adequadamente num solo, por exemplo, mais, que nós chamamos lá de solo saibroso, é um solo mais pesado, um pouco, com menos permeabilidade. Pois eu entendo assim que o poder público ele tem que se preparar para fazer a reposição das árvores em via pública, nas áreas urbanas, em via pública, parques, enfim, nos espaços urbanos. Porque não é só fazer o plantio em área nova. Tem que se pensar que nas áreas arborizadas, muitos espécimes, muitos exemplares, com o tempo, vão cair, vão ter problemas, né? Vão ter ataque de pragas e tal. Então tem que se preparar para essa realidade. Então também não é só tombamento pelo vento, nós temos muito ataque de pragas, né? O ataque por exemplo, assim, tem cochonilhas que se especializam em alguns tipos de planta e levam à morte. Nós temos em São Borja um caso típico lá dos ipês. O ipê roxo está sendo atacado pela erva de passarinho e ela mata. Então o poder público tem que se preparar. O ipê roxo é a nossa árvore símbolo. E até hoje a Prefeitura de São Borja não fez um esquema lá para salvar o ipê roxo, atacado por erva de passarinho. E mata, ele suga a seiva, exaure a planta. Então não é só o vento, não é só os temporais, existem outros fatores que causam a degradação dessas árvores. Pois bem, então tem que haver o plano de reposição arbórea. E o que falta, às vezes o pessoal retira uma árvore e coloca lá uma plaquinha de cimento, sei lá. Então tem que haver a reposição. E é o que está faltando, talvez. São vários fatores. Eu disse assim que o clima é um ambiente muito artificializado. Na floresta você tem um equilíbrio, uma espécie ajudando a outra. Na área urbana você quase não tem isso.
Olha, uma rua arborizada. Uma árvore aqui e outra ali, então não há aquela interação entre elas. Uma talvez proteja um pouquinho mais do impacto do vento, que está mais adiante, mas no restante é um ambiente muito artificial, né? É laje, o solo impermeabilizado. E tem, inclusive, então, essa impermeabilização do espaço público, ela pode levar também a outras doenças de raiz, por exemplo, fungos que atacam e causam apodrecimento. Eu vi árvores assim que você olhava por fora, pareciam sãs, e quando elas caíram com o temporal, a gente foi examinar, estavam ocas por dentro. A poda tem que ser bem conduzida. Se você faz uma poda deixando os tocos, não há uma cicatrização perfeita. Então o que acontece? Aquele toco apodrece, vai se decompondo e ele leva a infecção para dentro do lenho. Então isso também causa a mortandade, causa o definhamento da planta. Numa floresta é tudo mais natural, mais equilíbrio pode até acontecer, mas já não é tão impactante. No ambiente urbano, o que acontece? O pessoal poda muito. Então aquelas podas constantes vai infeccionando ali, né? Não há cicatrização perfeita. Tem que se fazer o corte mais rente, existe a maneira certa de podar. Então tu cria uma série de mecanismos que comprometem a longevidade daquela planta. Então já é um ambiente agressivo por ser uma cidade, né? Eu disse o ambiente artificial. Então nós temos que nos preocupar em criar estruturas para diminuir pelo menos esse impacto negativo e prolongar a vida útil da planta. E em algum momento essa árvore vai ter que ser retirada mesmo, se ela causa transtorno, ela tomba ou ela já está em situação perigosa. Tem que remover, porque a arborização urbana ela é passível de manejo, você tem que se preparar para isso, né? Então nós temos que criar essas estruturas. Eu citei alguns aspectos, por exemplo, o caso da erva de passarinho, né, que a gente observa em várias cidades, as árvores sendo atacadas. Eu tenho uma experiência assim com uma espécie chamada o ipê amarelo. Eu notei que lá na cidade de São Borja, o ipê amarelo, dentro da cidade, ele quase que sempre definha. Eu tenho lá na minha chácara, na área rural, o ipê amarelo como um espetáculo. Se desenvolve muito bem. Você bota ele no ambiente urbano, ele não desenvolve bem. Sempre fica meio mirradinha aquela copa, porque ele parece que não aceita muito aquele ambiente artificial. Então tem espécies que são mais sensíveis também, né? São mais delicadas. Então é observando a região, observando o conjunto de espécies que a gente vai definindo quais são as mais adequadas. Também a gente não pode botar só uma espécie, porque se amanhã depois uma praga atacar uma árvore aqui, logo adiante, sendo da mesma espécie, a praga pode atacar ali, levada pelo vento, pela formiga, né? Então nós temos que diversificar a própria arborização urbana com espécies adaptadas à região, de preferência nativa, se puder, né? Então que não passe, por exemplo, de 15% de uma espécie só. Nós pudéssemos botar um conjunto de 15, 20 espécies, melhor ainda, né? Por que tem que ser, por exemplo, toda uma espécie? Antigamente o pessoal achava, não, vamos botar só o ligusto, né? Vamos botar só o fixo. O fixo tem problemas terríveis, a raiz dele é muito agressiva, dá muito problema, né? Mas nós temos outras espécies adequadas. Eu vi um programa de arborização muito bem feito na cidade de Madrid, né? Então eles estudam cada situação lá, eles colocam a espécie adequada. Em São Borja tem pequenas rótulas, pequenos locais assim que às vezes você tem lá, tu não pode botar uma árvore de grande porte. E ele também não cabe uma de pequeno porte, porque daí a copa fica muito baixa, a pessoa vai cruzar de carro e não enxerga. Aí nós colocamos num trevinho lá, só para teste lá, um pé de butiá. Então o butiá cresce um pouquinho mais, fica bonito, precisa de sol, né? E dá um efeito bonito. Não é tanto para sombra, porque ali é uma rótula, né? Mas você não pode botar uma árvore muito grande. E também não pode ser muito pequena, porque vira um arbusto e aí a pessoa vai andar de carro e não vê. Aí você bota uma palmeira, um butiazeiro, coisa parecida. Então, quer dizer, cada caso tem que ser estudado. A arborização tem que ser estudada, ela tem que ter um conjunto, né? Não é difícil, é observando, não precisa ser aquela coisa toda espalhafatosa. Eu já vi coisas assim, projetos caríssimos de arborização e muita teoria, né? Mas observando a realidade, observando as espécies que mais são adequadas para a região, né? Eu diria assim, quando faço palestra eu já digo assim, primeiro fator limitante, olhe para cima, você tem rede elétrica. Você tem rede elétrica sobre a calçada, correndo por sobre a calçada, você já limita. Bom, aqui tem que ser uma espécie de pequeno porte, né? Se a calçada é muito estreita, calçada com menos de 2 metros, bom, você já limita aqui. Eu não posso botar um hiperroxo aqui. A calçada, o passeio público é muito estreito. Então tu vai criando critérios.
até chegar às espécies melhores para cada situação, né? Eu chamo a atenção para um fato também assim. A arborização urbana não quer dizer que você não deva contar com a arborização do terreno privado. Então o pessoal acha que a arborização urbana é só via pública e é só o espaço público. Não. Se você tem numa determinada rua, por exemplo, uma árvore na frente de uma casa, ainda que não seja no passeio público, e a copa, a sombra dessa árvore, a copa ser projeta por cima do passeio público, por que você tem que plantar uma árvore lá, embaixo daquela copa? Eu vi os plantios feitos em São Borja que os caras colocaram uma muda embaixo da copa de uma planta nativa, né? Da Guajuvira. Por quê? Não tem necessidade, porque já estava dentro do pátio. E a copa se projetava por cima do passeio público, então não precisa plantar outra árvore embaixo, que ela vem inclinar para dentro da rua e vai dar problema com o tempo. Então observar é dialogar com o ambiente que a gente tem. É observar, é dialogar com a situação que você tem ali. Então não é difícil. Demora um pouquinho mais, demora. Fala com os moradores, reúne as associações, reúne o pessoal da rua, explica cada caso. Então não é difícil de fazer. Que existe um verdadeiro assassinato, arboricídio, feito pelas prefeituras. É uma coisa brutal e como é difícil um aprendizado nesse sentido. Que é o uso daquelas roçadeiras. Os municípios colocam o pessoal para roçar as gramas, o gramado, na volta das árvores, e aquele fio de nylon, ele pega e faz o anelamento, ele bate na árvore, descasca a árvore, faz o anelamento da árvore. Então, a seiva bruta sobe pelo lenho, mas a seiva elaborada, aquela que recebeu, né, a fotossíntese, com os nutrientes e tal, ela volta pelo câmbio, que é um tecido entre a casca e o lenho. E aquela casca está, então, fragmentada ali, foi dilacerada. Então aquela árvore literalmente começa a morrer de fome. Então é outro fator brutal das prefeituras matando árvores. E é uma coisa assim tão difícil. A pessoa pega lá, bota um capacete, bota um macacão, sai com aqueles negócios lá e sai cortando. A gente tem que às vezes correr atrás, olha, tem uma árvore lá, cuidado. Quando vê, está anelado lá, ele cortou. Então, milhares de árvores morrem anualmente assim, mudas, plantas novas principalmente, mas árvores adultas também podem ser afetadas por esse anelamento provocado então pelo manejo inadequado. Então, o próprio poder público às vezes propicia a degradação. Com práticas inadequadas. É complicado um pouco isso aí. Mas isso é uma observação que eu fiz em São Borja. Nós arborizamos lá uma avenida lá que leva ao parque de exposições e 60% ou 70% das árvores foram danificadas pela própria prefeitura, nas roçadas que faziam, né? Que é outro fator. De repente a árvore está seca lá, uma árvore de pequeno porte, embaixo da rede, está muito bonito, floresceram, a gente vai lá olhar aneladas pelas máquinas roçadeiras, pela roçadeira a gasolina e tal. Então é brutal isso aí também, né? O ser humano, ele cresceu muito em quantidade, em número de indivíduos, e ao mesmo tempo que o ser humano buscava e sempre buscou, né, um desafio de adquirir coisas, transformar a natureza, né, chegar a causar um impacto na natureza para a sustentabilidade, digamos assim. Se é sustentável, a gente já percebe que muitas coisas não são sustentáveis, na maneira como está sendo imposta essa civilização. Eu digo assim por quê? Nós destruímos para termos mais coisas do que realmente precisamos. Nós consumimos demais. Nós queremos coisas demais. E o planeta não consegue mais dar conta de tanta coisa que tem que ficar à disposição de uma população que cresce cada vez mais. Então há um esgotamento dos recursos. Isso leva à derrocada. Então nós temos que nos limitar um pouco, talvez, enquanto espécie, e limitar também os nossos anseios. Consumirmos menos coisas.
É brutal, você vai numa farmácia, você compra um comprimido, o cara te dá uma sacolinha para levar para casa. Não tem planeta que aguenta. Você vai comprar um comprimido e leva mais lixo. Então tem que mudar o padrão, a relação de consumo. É muita agressividade. O sujeito vai tomar uma cerveja, uma long neck, tira a garrafa lá, a prefeitura tem que limpar. O caco fica ali, o caco de vidro, machucando as pessoas. E o fabricante fica por isso mesmo, não paga nada. Joga o problema para o município. Eu vejo isso em qualquer lugar do Brasil, nas cidades. Na Europa já não é tanto, eu não vi tanto isso aí lá. Mas aqui no Brasil é brutal, o cara, estou tomando cerveja, não sei o quê. É um idiota, um consumidor idiota. Quer dizer, e o fabricante joga a despesa para o município, não tem aquela política da logística reversa, não se aplica. Jogou lá e fica por isso mesmo, a tampinha que foi jogada lá, a garrafinha ficou lá, porque não tem retorno. Então não tem planeta que aguente isso. Nas pequenas coisas a gente percebe isso. O cara está comendo lá um bombom, uma coisa, tira o papel na via pública. Hoje nós não somos uma pessoa, nós somos bilhões de pessoas fazendo isso. Então o impacto é muito brutal, né? As pessoas já não se contentam com um carro, por exemplo, mais econômico. Eu quero um carro mais potente, mas para quê? Eu te pergunto, qual é o sentido de eu andar com um carro com 200 HP, 200 CV aqui dentro de Porto Alegre? Não dá para se deslocar. Já é um aperto isso aqui. Não? Um aperto. Por que eu tenho que ter um carro com 200 CV se eu não posso ocupar? Não? Será que não seria melhor eu andar de bicicleta, um carrinho menor? Eu tenho automóvel, mas eu faço essa crítica, faço essa observação. Eu gostaria, por exemplo, de ter um carro que pudesse até ter 2 automóveis, mas um carrinho pequenininho, para necessidade básica. Não. Por que tem que ser um carrão com tudo quanto é mistificação tecnológica lá dentro? Se pudesse usar um carrinho pequenininho, elétrico talvez, né, para o deslocamento assim, individual, mas de forma assim a causar o mínimo de impacto, né? Então propiciar, por exemplo, mais ciclovias, transporte alternativo, né? Como a Europa está se preocupando com isso já também, né? Está mais evoluída que nós nesse aspecto. Mas então, quer dizer, existem alternativas, porque é muita brutalidade, nós queremos consumir demais, somos muita gente e o planeta tem suas limitações, né? E outra coisa, as cidades crescem demais. Eu quando vejo alguém dizer assim, mas a cidade está crescendo, está progredindo, ela pode estar crescendo, mas progredindo ela não está. Ela estaria progredindo se ela tivesse qualidade de vida. Então ela está crescendo, ela está inchando. Porto Alegre mesmo é o caso. Eu conheci Porto Alegre há uns 40 anos atrás. Porto Alegre era mais saudável, era mais segura, era mais bonita naquela época. Hoje é uma loucura, o trânsito apertado, tudo ficou mais difícil, né? Então ela cresceu, sim, cresceu, mas não tem mais qualidade de vida. Me perdoe quem pensa que Porto Alegre tem mais qualidade de vida hoje do que 40 anos atrás. Eu discordo. Eu me sentia melhor há 40 anos atrás aqui, pelo menos mais seguro a gente andava, né? Então, crescimento não é qualidade. Às vezes o crescimento é inchaço, né? Então, tem que se separar. Mas eu acredito que exista uma luz no fim do túnel. E é por isso que a gente ainda está fazendo alguma coisa, está tentando, né, mudar alguns padrões. Eu mesmo, quantas coisas eu mudei, coisas que eu fazia errado, né? E que hoje a gente já faz de uma forma mais correta. Eu faço o meu manejo, por exemplo, do material orgânico, tenho composteira, né? E separo muito bem. O lixo seco eu passo para o catador já limpinho, né? Todo o material que posso passar. Então procuro reduzir o meu impacto. Posso reduzir mais ainda, eu sempre procuro alguma alternativa, né? Hoje já não assino mais nada, sem revistas que, por exemplo, jornais, coisas de papel, né? Pelo menos aí a internet nos dá hoje a possibilidade de ter, por exemplo, acesso às informações, que eu não preciso mais usar um jornal impresso, não preciso mais usar uma revista, né? Então coisas assim que a gente vai fazendo, né? É reduzir o consumo, usar um consumo mais inteligente, né? Esse dia eu fui no supermercado e aí eu comprei umas coisinhas lá e aí uma pessoa lá no caixa lá já queria botar lá mais uma sacola. Eu digo, não precisa, eu levo na mão assim, para que mais levar mais uma sacola para casa? Então são pequenas atitudes, mas que na sua quantidade pode começar a fazer as diferenças, né? Então nós temos que tomar alguma decisão, alguma atitude. E outra coisa assim, por exemplo, nos espaços urbanos, nós temos que planejar um pouco melhor as cidades, não deixar, por exemplo, Porto Alegre já tem a lei da área livre vegetada, repensar a ocupação urbana, né? Aí a lei, por exemplo, em São Borja eu digo assim,
o nosso Código Tributário ele é meio um retrocesso ambiental. Porque ele fala assim que o terreno tem que estar edificado. Se você tem um terreno baldio, parece um crime. Mas quantos jovens, quantas crianças jogavam uma bolinha lá no terreno baldio? Qual é o problema do terreno baldio? Se não tem lixo, ele tem uma função ecológica extraordinária. Ali que tem um gramado, ali que tem uma área de permeável para a recarga dos mananciais de água, ali que o jovem vai jogar uma bolinha de vez em quando, pode ter uma árvore, é manter limpo. Então o terreno baldio não é o crime. O crime é um terreno totalmente ocupado por concreto. Isso é uma coisa muito mais criminosa, que a água não se infiltra mais, qualquer chuva dá uma enchente na área urbana, entope as bocas de lobo de lixo. Então repensar a cidade. Por que eu tenho que canalizar, por exemplo, como Arroio Dilúvio? Qual é a vantagem que trouxe a canalização do Arroio Dilúvio? Nenhuma. Virou um esgoto a céu aberto. Hoje na Europa está se rediscutindo de novo a volta às origens, né, dos rios, tentar o formato natural do rio de novo. Numa escola, eu disse assim que eu comparava os rios com o nosso trato intestinal, sistema digestório. Aí me perguntou, mas por que, professor? Aí eu digo assim, por quê? Nós temos um intestino com mais ou menos 6 metros de comprimento, cheio de voltas. E por que isso? Para dar tempo para que os alimentos sejam absorvidos. Né? Dá mais tempo, então a natureza sabe. E o rio, o riacho com suas curvas, faz a mesma coisa. Então tem a mata ciliar. Então ele fica mais lenta aquela ida da água, a água vai descendo mais lentamente, então dá mais tempo para que ela infiltre. Então o tecnocrata vai lá e quer canalizar tudo aquilo ali, deixar reto. Chove daí da enchente, evidente. Uma vez eu estive em São Paulo, dei uma chuva lá uns 40 milímetros, para não ser levado pela água, eu tive que me refugiar na escadaria de uma igreja, porque a água levantou quase 80 centímetros e estava levando tudo por diante. E eu corri, me refugiei na escadaria de uma igreja, porque a água não infiltra mais. É tudo canalizado, tudo impermeabilizado. Então, repensar as cidades, repensar, planejar e olhar esses aspectos ambientais. Eu acho que existe problema, sim, né? Mas existe muita solução à vista.